vamos lá. Pré-processamento. Por que fazemos? Para tirar as covariáveis, ajustar as covariáveis lá. Ajustar covariáveis, conseguir algumas covariáveis para análise, ótimo. Por que mais? Não é para alinhar a imagem, também colocar a imagem, também inserir a sua série temporal também da tarefa e Perfeito. corrigir com o série padrão. Isso. Vocês estão falando várias etapas do pré-processamento. E essas etapas estão todas Isso, corretas. Para normatizar o dado também, né? Que vocês vão trabalhar, se não me engano, com a distribuição gaussiana, né? Então, vocês precisam normatizar primeiro esses dados. E imagino que também limpar o banco, né? Antes de começar o processo de análise. Ótimo, é por todos esses motivos, tá? A gente pré-processa porque o dado que a gente adquire na máquina, ele tem problemas de movimento, as pessoas se mexem um pouquinho, que é o realinhamento. Ele tem um problema que os slices, tá? Eu trouxe material dourado aqui para ver se... Enfim, não achei o blocão. Mas, assim, o cérebro é adquirido a cada 2 segundos, né? Os volumes que a gente falou, vou voltar nisso. Mas eles são adquiridos slice por slice. Então, você tem meio que fazer uma correção para o slice, o que foi adquirido antes, o que foi adquirido depois, para como se o cérebro todo, o blocão inteiro do cérebro, fosse adquirido no mesmo tempo. Tá? Então, você tem que corrigir para isso também. Você tem que corrigir porque o cérebro anatômico é bonitinho e o funcional é totalmente borrado. Você não tem muita delimitação anatômica, então você tem que fazer um corregistro. Você tem que normalizar porque as pessoas têm cérebros de tamanhos diferentes. Então, você tem, eu estou interessado em inferência de grupo. Eu não estou interessado nesse sujeito especificamente, estou interessado no que esse grupo de sujeitos me diz sobre a população de modo geral. Então, você tem que normalizar, botar todo mundo no mesmo tamanho de cérebro. E você tem que fazer esse smoothing, que foi o que o Ricardo falou agora, que você tem que normalizar a distribuição do seu sinal por alguns motivos, tá? Para melhorar o sinal ruído, para isso e aquilo, mas também porque os seus modelos estatísticos dependem de um assumption, tá? Que o seu dado é normalmente distribuído. A gente vai falar sobre isso também. Mas então, beleza, a gente precisa pré-processar o dado porque quando a gente adquire o dado, ele não está pronto para ser analisado ainda. Tá? A gente tem que fazer essa etapa de pré-processamento, que a gente chama. Então, qual é a ideia? A gente adquiriu o dado. Eu montei um experimento super complexo, e também fiz um resting state, adquiri o meu dado, e aí o que eu vou ter depois da minha aquisição? Eu vou ter um dado anatômico de cada sujeito, tá? Esse aqui é um anatômico em T1, lembra, né, que a diferença entre a substância cinzenta e a substância branca é a quantidade de hidrogênio lá do sinal da máquina, e eu tenho o meu funcional, que é essa coisa horrorosa aqui, tá? Que era o que eu estava falando do corregistro. O funcional, como é adquirido muito rápido, isso aqui leva, sei lá, alguns poucos minutos para fazer, tá? Depende da máquina, mais rápido, mais devagar. Mas aqui, da sua sequência. Mas aqui, esse é muito rápido. Cada volume desse, você varre o cérebro inteiro em 2 segundos, geralmente, né? Tem TRs até mais curtos. Você usa um multiband, você usa umas máquinas com outro tipo de campo, você consegue fazer em 1 segundo varrer o seu cérebro todo. Então, você não tem tempo para muitos detalhes, assim. Então, você tem essa imagem ponderada em T2 estrela, que a gente comentou ontem, que é uma imagem que tem uma resolução temporal legal, porque a cada 2 segundos você tem meio que uma noção de como são os voxels do seu cérebro, né? Que são esses pontinhos aqui. Mas você não tem resolução espacial nenhuma, tá? E ela é uma imagem super suscetível a alterações paramagnéticas, a metal, né? Porque justamente a gente está querendo ver lá o componente lá metálico da desoxihemoglobina, né? A gente está querendo ver esse sinal. Então, qualquer alteração que a pessoa tenha, seja metal no dente, seja maquiagem permanente, creme no cabelo, alguém falou também ontem de resquícios metálicos da pele, tatuagens muito antigas na nuca, que tem às vezes ferro, tudo isso vai aparecer nessa sequência aqui, apesar de não aparecer nessa sequência aqui, tá? Essa sequência é a sequência do funcional. E é aqui que está o nosso dado bold, tá? Cada imagenzinha dessa aqui tem um valor para cada pontinho desses. E esse aqui é o nosso voxel, que eu comentei na segunda, ontem na oficina, e que hoje volto a trazê-lo. E a ideia é que o nosso cérebro, a gente divide o cérebro, tá? Em voxels. É tipo um pixelzinho da imagem. E aí a ideia é que cada voxel tem a sua coordenada, x, y, z. Então, se eu te der as coordenadas, você sabe em qual ponto do cérebro eu tô.
Eu posso mostrar o NeuroSynth hoje de novo, que a gente falou ontem na oficina. E é isso, são quadradinhos, tá? Geralmente um voxel tem 3 milímetros cúbicos, e a gente falou que tem um monte de coisa ali dentro, né? Um voxel de 3 milímetros cúbicos, o pessoal do single recording lá de célula de neurônio fica apavorado. Meu Deus, vocês têm 600 mil neurônios. Sim, a gente está pegando um potencial local ali, tá? A gente não está pegando um neurônio, está pegando milhares, centenas de milhares de neurônios, um monte de célula de glia e tal. Mas é o que a gente tem, o nosso voxel de 3 milímetros cúbicos. Beleza. O que a gente faz depois que a gente adquire o dado? A gente vai pré-processar, mas o que a gente faz assim que a gente adquire o dado? A primeira coisa que você faz. Não sei se o Douglas está aqui ainda. Cadê? Converte em I. Sim, tô aqui. Tá aí, então, ele vai conseguir fazer essa pergunta. Que a gente converte em NIFT, boa, tá? Algumas máquinas já exportam. O NIFT é um formato, né? .nii, é um formato do dado e que nem sempre ele vem convertido. Algumas máquinas você já consegue exportar em NIFT, outras não, daí você converte para NIFT usando lá um software, tem vários softwares para fazer isso, que é bem tranquilo, você converte para NIFT. Às vezes vem DICOM, né? Você converte para NIFT. Beleza, boa, converte para NIFT. E aí, tem o meu dado NIFT. O que eu faço com o meu dado? Por experiência, tu tem que dar uma olhada nele para ver se tem algum erro de aquisição, por exemplo, né? Isso aí. Um pedaço da imagem faltando. A primeira coisa que você faz é dar uma olhadinha no seu dado. Por que uma olhadinha? Olha, você pode dar uma olhadinha e tá tudo certo, mas você pode dar uma olhadinha e encontrar alguns artefatos. Então, assim, o Douglas, né, que está aqui, não sei se conseguiu resolver, assim, depois a gente conversa até como é que ficou essa história, mas, enfim, ele achou um artefato também no dado dele, foi a primeira olhadinha. Então, essa primeira olhada é muito importante, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma primeira olhada. Cadê? Open Recent, deixa eu abrir. Deixa eu te interromper e perguntar, tu usou essa palavra artefatos, achei interessante. Por que artefatos? Bem, pergunta de Dummies. O que é um artefato? Então, um artefato é qualquer coisa que interfira com o seu sinal. Pode ser um artefato de movimento, tá? A pessoa se mexeu muito, daí você vai ter um artefato que tem a ver com movimento, você vai ter a borda do cérebro, provavelmente com mais sinal, assim, tá? Ela fica meio estourada. Pode ser um artefato de sinal mesmo, tá? A pessoa tem uma questão ali do campo magnético do aparelho, você vai ter um artefato, você vai faltar um pedaço. O artefato também pode ser uma coisa da própria máquina, tá? A máquina está com algum problema na sequência lá dela e ela tem um artefato. Acho que são vários tipos de artefatos possíveis. Assim, eu vou mostrar no ART, na detecção, mas geralmente você procura para artefato de sinal e artefato de movimento, são os principais. Não sei se o Galtieri quer fazer uma contribuição, ele atua mais com a aquisição em si, se eu esqueci alguma coisa. Para mim tá tranquilo, só para entender mesmo, porque de onde eu venho o sentido de artefato vai para outras direções. E aí eu ouvi falando isso na primeira... Artefato é uma coisa que está zoando o seu dado, basicamente. Resumidamente, for dummies, assim, seria algo que está zoando o seu dado. Pode ser movimento, pode ser algum dropout de sinal. Tá? Eu uso uns termos em inglês, gente, eu acho meio ridículo ficar alternando, mas é porque a área usa muito inglês, daí eu acabo falando às vezes em inglês, não tem tradução literal. Então, assim, vamos procurar alguns artefatos. Se o Galtieri quiser interromper, pode me interromper a qualquer momento, tá? Se achar que também não tô... Ô, Patrícia, você chega com um dado, ele está em slice, né? Pelo que eu entendi. E aí, em que etapa ele vira um volume? Tá. Então, assim, ele é um volume com vários slices. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui de novo. Era isso que eu ia mostrar, eu acabei abrindo aqui, me empolguei. Então, aqui, eu vou abrir um sujeito aqui com o repouso dele, tá? Então, olha só, aqui, na verdade, aqui já são os volumes. Ele já vem com os volumes, assim, tá? O slice, a informação do slice está dentro do próprio volume, tá? Ah, tá. Eu pensava que teria uma etapa que você teria que juntar tudo para ter o seu volume. Não, depende muito de como vem o seu dado. No DICOM, às vezes, vem separado. Eu acho que no dado do... Foi no seu dado, Douglas, que a gente estava tentando entender a matemática ali, quantos slices tinha por cada volume, ou por cada... Bem, enfim, por experiência, o NIFT Sim. Você já tem um volume por cada aquisição. Então, isso aqui, por exemplo, é o dado, tá? Eu vou abrir o dado que saiu da máquina em DICOM, foi transformado para NIFT, ou já foi exportado em NIFT. E aqui você seleciona, por exemplo, são 240 volumes. O que quer dizer isso?
são 240 vezes que o cérebro foi varrido por 2 segundos, tá? A gente poderia fazer aqui uma conta de quantos minutos foi esse resting state. Então, se alguém for mais rápido que eu, fique à vontade. Vezes 2, daí divididos por 60, então são 40 e 80 segundos por segundos. Foram 8 minutos esse resting state, tá? Entenderam essa conta? A ideia é que a cada 2 segundos um volume é coletado, slice a slice, tá? E daí, aqui eu tenho 240 volumes, tá? Então foi um experimento de 8 minutos para eu adquirir isso tudo aqui. Então você pode escolher qual volume eu vou ver. Eu vou ver o volume 1 aqui também. Abri um volume do sujeito. E daí, o que eu vou procurar aqui nessa imagem? Ó, não tem nada de muito bizarro assim de cara, tá? Parece estar um pouquinho mexida, mas também as imagens de ressonância, tá vendo? Isso aqui, essas listrinhas aqui, parece estar mexido, mas não, tá bem. Acho que o dado aqui é difícil de dizer. No anatômico você fala melhor. Eu tô vendo que tem um sinal meio estourado aqui do pré-frontal. Não dá para saber se isso é um problema ou não. Nesse caso era um problema, tá? A bobina estava pegando, não estava com uma correção que tinha que fazer e ela estava pegando mais sinal do pré-frontal. As bobinas geralmente fazem isso com pré-frontal, é de 32 canais, mais comum. Mas enfim, aconteceu isso aqui no nosso dado. Então, caramba, tá super estourado o dado aqui. Mas, de novo, não tem nada muito bizarro no resto do cérebro. O que eu confiro? Se o cérebro foi todo adquirido. Tem umas pessoas que têm um buraco aqui, tá? Esse buraco aqui é comum, por exemplo, tá? Por causa da interface com o ar, com os vasos e tal. Então, aqui você não vai ter, raramente você tem sinal aqui, só se você otimizar a sua sequência muito para isso. Enquanto o seu dado anatômico desse sujeito, você tem tudo, né? Só realmente o funcional que você não está vendo muita coisa. Mas beleza, dei uma olhada. Eu procurei algum dado meu com problema e eu não, sei lá, eu não achei, não tive tempo direito de achar, então eu fui na internet ver o que você veria de esquisito, tá? Alguns artefatos. Esse aqui é do artigo esses caras aqui são os que estão dando o curso do Coursera de fMRI, que é bem legal, eu recomendo também, quem quiser fazer lá. E eles têm esse artigo que tem alguns tipos de artefato. Então, isso aqui, por exemplo, é um artefato que eles chamam do espaço K. Eu comentei rapidamente na segunda-feira, né, que a imagem é adquirida num espaço muito louco, que cada pontinho tem informação de todos os outros pontinhos, e ela é transferida para o espaço da imagem. E como cada pontinho tem um sinal, assim, eles têm meio que uma distribuição meio de onda, às vezes tem algum problema nessa formação aqui na aquisição desse espaço K, e uma imagem fica assim, meio esquisita, tá? Um outro exemplo, isso aqui é um Phantom, uma garrafa de água assim, que você põe na máquina para testar, também tem alguns outros artefatos. Tem um artefato, por exemplo, de sinal, esse que eu estava comentando, tá? Às vezes a pessoa tem um aparelho, tem alguma coisa, você perde sinal aqui. É um artefato de suscetibilidade magnética. Então, você perdeu o sinal aqui. Putz, se eu estou interessado nas minhas regiões basais, perdi. Tem artefato, ou a pessoa estava de brinco, ou a pessoa estava, sei lá, de creme no cabelo, ou isso aqui podia ser algum aparelho dentário, você vai perder sinal. Tá? Tem o dado do Douglas, se o Douglas tivesse trazido, dava para mostrar também. E artefatos de normalização. Isso aqui eu tenho que entender o que é. Eu acho que isso aqui foi quando você tentou normalizar os cérebros e eles não ficaram muito bem acoplados. Teve algum erro ali nas transformações. Qual outro tipo de artefato? Eu estava lembrando aqui, quando eu adquiri, teve um artefato que eu nunca descobri o que foi, era um artefato da máquina. Aí, eu posso... Quer mostrar pra gente? Vou mostrar aqui. Mas eu acho que eu tenho que compartilhar, né? Pronto. Eu fiz... Uma coisa que eu faço também, quando eu estou olhando esse dado, como você mostrou aí o dado bruto, né? É que eu sempre vejo ele na forma de filme, passando todos os volumes. Então, o que eu vou mostrar agora é, são todos os volumes de uma sequência, passando como se fosse num filminho. Deixa eu ver aqui se eu consigo... O Com faz esse filme também. Depois a gente vai... eu faço mais no... Eu gostava muito do FSL View. Tanto que esse é gravado no FSL View ainda. Peraí, deixa eu ver como é que eu compartilho. Põe ali, share tá habilitado já para você. Tá aqui. Então, esse dado é um dado que eu tinha falado que é... Estão vendo já? Já vê que tá meio esquisito já tá meio torto, parece, o dado, assim, né? Também tá meio errado Eu tô passando aqui, ó. Viu? Desapareceu. Aí continua passando. Então, tem uma coisa muito estranha que acontece em algum momento. Que vai dar de novo, eu acho. Pessoas mexendo também, né? Dá para ver a pessoa mexendo, eu gosto desse... E aí, de novo, viu? Então, esse artefato foi uma coisa da máquina, assim, a gente não conseguiu
na época, eu falei com o pessoal lá da GE e tal, escrevi para os caras, mandava, querendo saber o que era. E ninguém nunca descobriu e depois parou de ter. Mas, assim, é isso. Ah, que viagem. Não, e é muito ruim, porque quando tem um artefato desse, nesses dados recentes, eu estava vendo que tinha uns betas lá do pré-frontal muito altos, e aí eu fiquei muito tempo tentando entender o que estava acontecendo, era o meu modelo, era isso, era aquilo, não sei o que, parará. E no fundo, por isso é muito importante você conseguir se comunicar com a equipe técnica, né, também, e tal, o pessoal da máquina, porque às vezes é da máquina. E aí eu fiquei um tempão e era do coil lá, não tinha sido um fator de estabilização lá do sinal, não tinha sido aplicado, e aí o sinal estava estourado, tinha muito hipersinal nas regiões próximas da borda do cérebro, né, que já sofrem mais de suscetibilidade por causa da interface com o ar ali, com o crânio. E aí era isso, era da máquina. Daí, né, tem que ver. Eu acho que o Douglas também era alguma coisa na máquina lá deles, né, que era o problema. Sim, era na máquina, eu mandei até a foto ali no chat, se quiser me dar uma olhadinha como é que ficou o erro. Ó, ele mandou aqui, deixa eu ver. Fernanda, licença, Patrícia, só para fazer um complemento do artefato que a Fernanda tinha falado. Eu tinha percebido também algumas vezes que a primeira imagem de um certo bloco, né, de sequências, ela ficava com um sinal bem mais baixo. E eu acredito que foi nesse mesmo período que eu estava percebendo falha no amplificador de radiofrequência em outras sequências também. Então, é como se houvesse uma falha na transmissão e aí ele passasse uma banda diferente, como se fosse um flip angle diferente e fizesse com que o sinal ficasse mais baixo pelo flip angle que foi aplicado. Então, com essa mudança do amplificador de radiofrequência, com esse erro que estava dando, e eu não sei o período, eu acho que deve fazer mais de um ano, né, Fernanda, que você tem essa imagem? Faz muitos anos já. Isso aí deve ter sido 2015. Pronto, porque após, inclusive, assim, a gente até chegou a trocar o amplificador de radiofrequência, porque acontecia mais nas sequências gradiente eco, que forçavam mais, né, o tempo o tempo de uso do gradiente, ele exige mais, na verdade, né, sequência gradiente eco, e aí a gente começou a perceber que, tipo, chegou um ponto que o SWI do crânio estava ficando meio que porcaria, são SWI da rotina, né, que a gente faz, de encéfalo. Então, enfim, aí depois disso aí a gente parou, e aí fizeram vários testes nas bobinas, na bobina de gradiente, enfim, e terminou que foi um amplificador. Então, a gente acredita que isso aí está relacionado à falha no amplificador de radiofrequência. Tanto que eu já tinha percebido nas primeiras imagens, eu até cheguei a falar com o Andres, acho, na época. Aí eu falei, se a Fernanda não falar que isso atrapalha no pós-processamento, a gente deixa quieto, porque é como se, aqui entre a gente, né, mas se a gente vai reclamar para a direção porque está atrapalhando a pesquisa... Vou colocar o gameplay aqui de volta. Então, assim, o Douglas, eu vou compartilhar aqui. Então, assim, para vocês terem uma ideia dessa primeira olhadinha, tá? Que é super importante. O Douglas mandou aqui a foto dele. Cadê? Esse aqui foi o artefato que a gente viu no dado dele, tá? Tava meio distorcido para o lado, tinha aqui umas bandas que a gente não sabia o que era, e tinha um buraco também, assim, meio distorcido. Não sei se conseguiu resolver, mas isso aqui provavelmente era uma coisa da máquina também, né? E aí isso acontece, assim, isso é bem comum, na verdade. Por isso, essa primeira olhada é super, super, super importante, tá? Esse vídeo que a Fernanda falou é ótimo também, porque você consegue ver uns buracos ali e tal. Então, assim, beleza, dei uma primeira olhada, não tem nada muito bizarro no meu dado. Isso aqui, por exemplo, passou despercebido, né? Quando você olha o dado, você está procurando coisas assim, né? Coisas tipo essa... Ah, tá, já fechei. Tipo essa que o Douglas mandou, tipo a da Fernanda. Você está procurando coisas bem... horrorosas, assim, essa primeira filtragem é para coisas horrorosas que o seu olho consegue ver, tá? E não tem nenhum algoritmo até hoje que possa detectar isso para você. Você tem que olhar a imagem e olhar se tem algum momento em que a imagem some, se tem algum hipersinal, se tem alguma coisa muito esquisita, é você que tem que fazer isso. E aí, beleza, como o pré-processamento aparece? É por isso que eu abri aqui o artigo. Todos os artigos de neuroimagem, vocês vão ver que o pré-processamento tem umas etapas, é bem padrão esse texto aqui, tá?
Então, você adquiriu, parará, tem as sequências, né? O Galtieri falou ali da sequência gradiente eco. A gente não falou muito disso aqui no curso, porque, enfim, tem pouco tempo, acho que a gente pode fazer de outro momento, mas o curso do Coursera fala bem, de uma maneira bem resumida também, bem legal, sobre a aquisição dos dados. Então, beleza, a gente adquiriu as imagens, cadê o pré-processamento? Aqui, ó. Pré-processamento. Os dados funcionais foram pré-processados, realinhamento, que foi aquilo que eu falei do movimento, slice timing, corregistrados e normalizados, usando esse parâmetro aqui, e foram espacialmente smoothed, né? Tipo, esmultadas, usando um filtro gaussiano. Então, essas são as etapas que a gente sempre faz. E a gente também tem, para a tarefa, a gente às vezes remove baixas frequências do sinal de fMRI, porque a tarefa, o sinal neural da tarefa acontece acima de uma determinada onda, né, de radiofrequência, de uma certa frequência. Então, a gente meio que limpa, dá uma limpada no sinal. Para o resting state, você não quer limpar esse sinal, porque é ali que são as flutuações de baixa frequência que você está interessado. Então, o pré-processamento é um pouco diferente nesse sentido. Então, tá bem. Vamos lá. Então, esse é o pré-processamento que a gente falou. A primeira etapa é realinhar. Então, qual é a ideia? A pessoa, eu vou mostrar no como a gente vai fazer isso, tá? Que eu acho que vai ficar mais claro. Mas só para dar uma visão geral aqui rapidinha, o realinhamento ocorre porque a pessoa se mexe. Então, no realinhamento, o que você faz? Se mexe assim, milímetros, tá? Eu não estou nem falando que ela se mexe, que nem ali no vídeo da Fernanda, que deu um boom. Às vezes a pessoa se mexe pouquinho, mas você tem que corrigir. E aí você estima, o realinhamento geralmente é feito em 2 etapas. Você estima quanto ela se mexeu, tá? A partir da primeira imagem dela. Então, você meio que estima o movimento nos 3 eixos, né? Tanto de translação quanto de rotação, que é esse fazer assim, fazer assim, fazer assim, né? Então, você estima, você tem 6 parâmetros, geralmente, de movimento, tá? Translação e rotação nos 3 eixos. Então, ficam 6 parâmetros de movimento. Você estima isso aqui, depois você corrige. E para corrigir, né? Então, o que seria isso? Meu cérebro um tá assim, o outro tá assim, o outro tá assim, como é que eu vou realinhar isso? Parará. Você calcula e aí tem como fazer pelo primeiro slice, pelo slice médio. Você vai basicamente vir disso aqui para isso aqui. Você vai realinhar todo mundo. E o maior problema, na verdade, desse realinhamento é que uma vez que você corrige a imagem para uma imagem, né, paradinha, você tem que reestimar o valor de cada voxel, porque você está pegando um voxel que estava aqui e está botando ele para cá. Então, esses nomes complexos aqui, que eu não entendo direito a matemática de como eles fazem isso, o que essas transformações tentam fazer é pegar o seu dado e corrigir o seu sinal, né, que tinha num voxel e agora está em outro voxel. Então, você faz esse resample, você faz essa correção. Mas beleza. De modo geral, você pega um cérebro que se mexeu, estima os parâmetros de movimento e... não sei se alguém abriu porque quer falar. E você estima esses parâmetros de movimento e esses parâmetros de movimento depois vão entrar na sua análise como covariáveis de não interesse. Então, não só você corrige para esse movimento, né, você coloca as imagens de volta no lugar, como você vai usar esses parâmetros no seu dado depois. E aqui isso aqui é de uma outra aula, desculpa estar em inglês também, mas basicamente o movimento é muito sério, você tem que restringir o movimento, a pessoa tem que ficar muito parada, senão você pode perder o seu estudo, tá? O seu dado dessa pessoa. Você tem que corrigir para o movimento e conferir o movimento, tá? Senão você vai perder o seu dado. E isso é muito importante, mais ainda, já é importante para a tarefa, é mais importante ainda para o resting state, tá? Porque o resting state, imagina, você está estimando a conectividade entre voxels, tá? E se você se mexeu, esse voxel que estava aqui, que você estava correlacionando, agora está em outro lugar. Então, é muito importante você ter certeza. E outra, quando a pessoa se mexe, você cria uma correlação artefatual, você cria uma correlação que não está lá. Os voxels só meio que subiram juntos porque a pessoa se mexeu. E quando ela faz assim, os voxels sobem juntos. Então, tem toda uma outra etapa de correção para movimento no resting state, que é super importante, é super mais cri-cri, assim, do que na tarefa, tá? Depois você faz esse slice timing, que é essa ideia... Alguém abriu o microfone? Desculpa te interromper. Só uma pergunta. Além de você olhar para ver quanto a pessoa se mexeu, para, né, reestimar corrigir a questão dos eixos, depois, né, reestimar, fazer de cada voxel, como que você entra com esses parâmetros na análise no final? Que você estava falando que são essas 2 questões. Eu vou mostrar em seguida aqui no programa. Eu vou abrir o programa para mostrar mais na prática para vocês, para não ficar tão abstrato. Tá, obrigada. Tá? Daí eu vou mostrar. E aí, beleza. O slice timing foi o que eu falei antes, que é
como tem, né, adquirido de outras formas, você faz isso. Mas eu vou te mostrar também como inserir isso e é bem tranquilo. O corregistro é pegar o anatômico e botar no funcional, tá? A ideia é que as pessoas têm uma imagem anatômica boa e uma imagem funcional, que é aquela porcaria toda zoada, e você quer meio que fazer uma com a outra. Também vou mostrar isso, como é que faz. A normalização, lembrando, as pessoas têm cérebros de tamanhos diferentes, daí elas têm que ter o mesmo cérebro. E depois, né, olha isso, aqui seriam tipo vários cérebros de tamanhos diferentes. Como é que eu vou fazer uma média de grupo se o meu pré-frontal dessa pessoa está aqui, se o meu XYZ, sei lá, um está aqui, o outro está aqui em cima, o outro está aqui embaixo? Você não consegue nem falar em coordenadas gerais para as pessoas, porque cada um tem um tamanho diferente de cérebro, tá? E isso é bem crítico, às vezes, quando você tem uma FOV, que é um Field of View, é tipo um quadrado, assim, na verdade não é um quadrado, é um retângulo, mas que é ali que cabe o seu cérebro, tá? É ali que você vai adquirir o seu dado. E aí tem pessoas com cérebros menores, tem pessoas com cabeção, assim, com cérebro muito grande, tá? Maior mesmo, por causa do cabeção. E aí você tem que adequar o seu campo de visão. E essa é uma coisa importante para tomar cuidado na aquisição do dado, porque se você está interessado em regiões motoras, por exemplo, o meu campo de aquisição vou usar minha mão aqui mesmo, é desse tamanho, tá? E só cabe isso aqui. Eu só consigo adquirir os dados que estão aqui dentro. Se eu estou interessado no córtex motor, eu vou posicionar isso de forma a pegar o meu córtex motor, que é mais superior, digamos assim, tá? E aí, se você quer regiões de recompensa, você está interessado em regiões mais basais do cérebro, tá? Mais inferiores. Então, você tem que posicionar mais para cá. E aí vai. Então, tipo, uma pessoa assim, caberia o cérebro inteiro. Uma pessoa assim, você teria que escolher se você quer excluir o topo ou se você quer excluir a base. E eu vou mostrar nos dados agora que é normal você ter pessoas cortadas aqui no meio da base, tá? Porque não cabe o cérebro inteiro delas. Então, algumas pessoas que têm um cérebro maior perdem um pedaço aqui da base do cérebro. E a normalização, antigamente, lá atrás, era feita no espaço. Não sei quem já ouviu falar do Tai-Larac. O Tai-Larac, hoje em dia, eu acho que não tem mais nenhum artigo em Tai-Larac. Você acha sei lá, às vezes você acha um dado antigo que está em Tai-Larac. Tai-Larac é meio que um nome de um espaço, foi um cérebro baseado em uma senhora, tá? Que o pessoal mapeou o cérebro dela e meio que montou lá o cérebro template. Por muito tempo foi esse Tai-Larac. Depois tem um cérebro melhor, que é o que a gente acaba usando, e aqui está errado, Institute, que é o MNI, tá? É um template de MNI baseado em mais ou menos 150 pessoas, acho que são 152 pessoas. E aí você tem um template muito melhor, assim, agora realmente é uma normalização num cérebro padrão, que é um cérebro padrão de 152 sujeitos, tá? Não é só de uma senhorinha, que é o espaço Tai-Larac. Então, quando você trabalha no espaço normalizado, se eu falo uma coordenada, XYZ, sei lá, menos 12, 10, menos 14, sei lá, mais ou menos, seria aqui pelo estriado. Eu só sei essa porque é que eu estou extraindo beta já há anos, então. Mas aí você cai por aqui em todo mundo, porque está todo mundo nesse mesmo espaço, tá? Não tem mais ninguém que está, sei lá, o dele seria mais para frente, seria mais para trás. E finalmente você filtra. Esse filtro é meio que você aplica um filtro gaussiano, você vai borrar o seu sinal. E aí você pode dizer, pô, você gastou um maior tempão fazendo corregistro, colocando funcional no anatômico, porque você está interessado na localização espacial, agora você vai borrar o seu dado? Sim, você vai borrar o seu dado. Isso melhora o seu sinal ruído, tá? Isso melhora o seu sinal mesmo, a sua detecção de sinal. Isso melhora a sua disposição espacial. Por que isso? Você não espera que os voxels sejam completamente independentes entre si. Pô, se tem um monte de voxelzinho aqui junto, eles estão dentro de uma mesma região cerebral, né? Então você melhora um pouco a sua resolução espacial de alguma forma. Você piora também se você está fazendo resting state. Então, assim, no com tem uma opção de você usar o dado sem o smoothing. Porque se eu estou muito interessado ali nos microvoxels ali, de uma região segmentada, bonitinha de Atlas, fiz Surface Based, fiz várias coisas mega complexas para ver aquele voxel, e eu borrei esse voxel, você perdeu as bordas da sua região de interesse, você perdeu, porque ela está agora borrada com limites fora da região. Vou mostrar isso também. E ele é necessário para a estatística que a gente vai fazer. E muitos problemas da estatística vêm dessa necessidade do smoothing. Então, por exemplo, a estatística não paramétrica não precisa tanto dessa necessidade do smoothing. A estatística paramétrica precisa. Não se apavorem, assim, quem não está acostumado com esses termos mais estatísticos, a gente vai falar deles amanhã e ao longo da semana que vem de uma maneira amigável. Tá? Então, vamos para o como mostrar isso na prática, para não ficar tudo muito abstrato para vocês, assim. Então, assim, eu vou mostrar o pré-processamento no com. O pré-processamento também pode ser feito no SPM, tá? No batch do SPM. Opa, tô aqui.
Posso mostrar no BET depois como é que é. Vou mostrar no com aqui porque é mais simpáticozinho. Então, vamos lá. Esse é o com, tá? Então, eu chamei o com. Eu já fiz isso ontem, eu não quero fechar para não dar problema, assim. Mas, basicamente, eu entrei no MATLAB, tá? O MATLAB é esse programa onde roda o SPM e o com, tá? O com é uma toolbox do SPM. Então, você abre o MATLAB. O MATLAB não é caro, custa cerca de $50 ao ano, tá? Não é tão caro quanto outras coisas que existem por aí. Enfim, comprou o MATLAB, se você for trabalhar com SPM, o SPM e o com são gratuitos, tá? Uma vez que você tenha o MATLAB no seu computador. Tem uma licença de estudante, que é mais barata também. Enfim, eles têm umas licenças bem acessíveis, assim. Não é que nem o SPSS, que, sei lá, são $2.000, um negócio absurdo ao ano. Beleza, então vamos para o com. O que eu faço aqui? No com, ele tem essa carona aqui, tá? Primeiro é aqui onde você coloca seus arquivos e onde vai aparecer as coisas. Aqui é onde você faz uma etapa que eu vou explicar melhor, que é para o Resting State, é uma etapa extra de limpagem de dados. Aqui é onde você coloca o seu dado first level, second level, que aqui é onde ocorre a estatística propriamente dita. Então, beleza. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho 5 sujeitos que eu vou fazer de teste, que eram aqueles que eu estava mostrando para vocês nos resultados. Eu vou colocar o anatômico de cada sujeito desse, já coloquei. Isso aqui é o anatômico de cada sujeito. Você vê que são diferentes os cérebros, né? Normal serem diferentes. As pessoas são diferentes, os cérebros são diferentes. E eu tenho o funcional de cada sujeito. Esses funcionais já foram pré-processados, por isso que eles estão bem parecidinhos, mas eles não seriam tão parecidinhos. Você tem o sujeito, tá vendo que tem os sujeitos que estão mais estourados na borda, né? Ou no occipital ou no frontal, isso foi aquele artefato que eu falei. Coloquei o anatômico, o funcional de cada sujeito. E eu vou pré-processar. Depois eu vou falar aqui das outras coisas. Vamos falar logo aqui. Tem as regiões de interesse que você pode colocar também, tá? Então, por default, assim, né? O normal o com vai incluir aqui uma máscara de substância cinzenta, que é onde tem córtex, uma máscara de substância branca, que é onde tem, né, os axônios, uma máscara de líquor. Isso aqui vai ser usado para limpar o dado também, tá? Eu só quero ativação na substância cinzenta, né, que é onde estão os meus corpos celulares dos meus neurônios. Então, é aqui que eu quero ativação, não quero ativação aqui. Ativação aqui vai ser artefato, não é uma ativação de verdade, nem ativação aqui no meio do líquor, né? Imagina, não tem corpo celular no meio do líquor, né? Enfim, de neurônio. Então, beleza. Tem as regiões do Atlas, de redes, e tem as regiões que você pode incluir, que eu vou mostrar depois, que são esses pontinhos aqui, são regiões de interesse que eu já coloquei, que eu quero ver, são as minhas regiões da recompensa, que eu mostrei para vocês ali antes. Lembra que eu mostrei que tinha o estriado, ventral e dorsal? São essas aqui, são essas bolinhas aqui que eu coloquei. Beleza. E aqui as covariáveis eu vou falar já já. Então, vamos lá, eu vou fazer o pré-processamento aqui dentro. No com, você pode simplesmente escolher que eu vou fazer um pré-processamento tradicional. Qual é o pipeline de pré-processamento tradicional, tá? Você vai colocar, o com ele separa esses datasets em primário e secundário, e ele faz isso porque ele vai ver conectividade depois. Então, você pode... Lembra que eu falei que às vezes você não quer borrar o seu dado funcional para fazer conectividade? Então, você tem 2 dados separados. Um deles você vai fazer tudo e o outro você vai fazer tudo menos o smoothing. Então, ele separa esses dados no início. Depois, ele vai fazer o realinhamento, tá? E depois, que nem eu falei, ele vai depois tentar... É o unwarping, né? Ele vai tentar reconstruir esses cérebros estimando qual sinal que tem em cada voxel. Ele vai fazer... colocar todo mundo ali no mesmo lugar. Vou mostrar porque isso aqui é importante também. Ele vai fazer uma correção de slice timing, que é você adquirir os seus córtex em lugares diferentes. Por que isso? Ele vai estimar os seus problemas, que é o ART. Ele vai tentar enxergar o artefato, né? Quais artefatos você tem de problemas. Ele vai fazer segmentação, normalização, translação, blá, 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 segmentação, smoothing, todas essas etapas aqui. E, basicamente, você coloca começar para fazer tudo, tá? Eu vou só fingir aqui que eu estou fazendo. Você pode escolher qual que você quer, ó, tá vendo? O não smooth do dado original. Então, você tem várias opções aqui. E deixa eu ver se é all sessions. Não, tá. Eu vou tentar ver aqui só para ver se ele vai me perguntar as coisas que eu queria mostrar. Droga, não me perguntou. Perguntou. Então, isso aqui são as opções que ele vai te perguntar. São coisas que a Fernanda Palhano comentou na segunda-feira que você precisa informar para o software, tá?
tudo é automatizado, tá? Que maravilha, você não tem que fazer na mão, ficar reconstruindo os cérebros, mas você tem que informar algumas coisas para o software conseguir fazer. A primeira coisa é como os slices foram adquiridos. Eu não sei se vocês lembram, na segunda-feira a gente falou que dependendo da máquina, eles são adquiridos assim, ou tipo, primeiro os pares, depois os ímpares, então você fala como foi adquirido, tá? Eu não sei, tá? Não vou fazer slice time correction porque eu não sei, vou deixar assim. Mas no nosso caso aqui foi a Siemens, né? Foi interleaved. Primeiro foram os pares, depois foram os ímpares, ok. Depois ele vai te perguntar os percentis para você encontrar os seus outliers, tá? Você pode escolher que isso aqui é 97, 95. Eles têm uma amostra aqui que já meio que achou o outlier, ele vai te perguntar isso. E ele vai perguntar finalmente o filtro gaussiano que você quer usar. Tá. Ele pergunta isso aqui também, tá? Se você quer usar... A gente vai falar disso aqui, eu acho, semana que vem. Se você quer usar os seus... a sua segmentação, mas enfim, isso aqui foi o que eu acabei de mostrar da mágica de substância cinzenta e substância branca. Você quer segmentar esses mapas para você ter uma resolução boa. Isso aqui é a reconstrução do voxel e tal, parará. Beleza. Finalmente, você vai dizer o smoothing que você quer. Tá? E aí, geralmente, o tradicional é usar 8 milímetros para dar uma borrada nesse dado. Cada voxel tem 3 milímetros. Eles falam que o smoothing geralmente tem que ser, sei lá, de 2 a 3 vezes o tamanho do voxel, tá? Então, se você tem um voxel de 3 milímetros, você pode usar 8. E tem os trabalhos mostrando que smoothings mais altos ou mais baixos alteram um pouquinho a localização espacial, por exemplo, do sistema das regiões de recompensa do estriado ali. Mas, enfim, a gente não quer processar isso aqui. Mas se eu quisesse, era só apertar OK agora e ele ia pré-processar o dado para mim. E eu ia acabar com um negócio assim, tá? Vamos ver o QA-plots. Então, vamos dar uma olhada em como foi esse pré-processamento. Primeiro, eu quero ver todo mundo, eu quero olhar os sujeitos e ver quem se mexeu muito e quem não se mexeu muito. Então, eu vou selecionar os meus 5 sujeitos aqui. Ele faz esse plot aqui, tá? Que é legal, porque ele vai meio que... O plot é de acordo com a distribuição dos próprios sujeitos. Nesse caso, eu tenho 5 sujeitos. Se eu tivesse mais sujeitos, eles iam entrar aqui para moldar essa distribuição. De cara, e essa linha vermelha é mostrando quando eles ultrapassam um limiar máximo, tá? Então, vamos interpretar esse gráfico aqui. Isso aqui é uma visão geralzona do seu pré-processamento, tá? Então, aqui são os meus scans válidos. O que isso quer dizer? São os scans que vão ser usados para processar. Aqui é o meu movimento máximo, quem se mexeu mais. Isso aqui, essa distribuição aqui está de acordo com os quartis do próprio dado, né? Uma própria distribuição do dado. Movimento máximo, sinal global máximo. Sinal global é um sinal global do cérebro, tá? Não vamos entrar muito nele agora. O sinal global médio. O que é isso aqui? De cara, eu já vejo que tem um cara, o sujeito 1, que se mexeu além da conta. O movimento máximo dele foi de 7 milímetros. Isso é bastante, tá? Isso é maior. Meu voxel tem 3 milímetros, quer dizer que os voxels saíram do lugar quando ele se mexeu. É bastante e é muito pouco. Se você vai pensar, 7 milímetros é muito pouco. Mas é um movimento que chega a ser problemático na ressonância. Tá? Isso aqui foi um movimento problemático. E você vai ver que esse sujeito é o mesmo que tem um sinal global alto, mais alto do que deveria ser, porque o movimento leva a alterações no sinal. Tá? Eu vou mostrar isso de outra forma também. Os outros sujeitos estão ok, mas eu teria que excluir, só de cara, eu teria que excluir sujeito 1. Agora vamos ver como ficou o meu registro do dado estrutural com o dado funcional com a minha máscara aqui da substância cinzenta. Vamos ver se tem alguma coisa muito errada. Tá? Isso aqui é a visão média de todo mundo. A gente pode olhar um sujeito. Meu Deus, não tem isso aqui. Calma, gente. Eu vou mostrar para vocês por que não tem isso aqui. A gente cortou a cabeça do sujeito. Então, vamos lá. Você vê que esse slice aqui está cortado simplesmente porque... Deixa eu colocar aqui. Simplesmente porque a gente corta mesmo um pedaço quando a gente adquire, tá? É aquele campo de visão que eu estava vendo. Esse sujeito nem está tão problemático, eu vou mostrar os outros. E aí você consegue ver, isso aqui, o funcional, o slice médio sempre vai ficar ruim também, vou mostrar direito. Você consegue ver a sua substância cinzenta. Esse aqui foi um exemplo ruim, porque parece que está tudo ruim. Foi o sujeito 1 que se mexeu, né? Vamos ver um outro aqui. Vamos ver o dado estrutural com a substância cinzenta. Vai ficar tudo bonitinho, depois eu vou passar para o funcional, que é o dado horrível, né, que a gente não consegue. Então, isso aqui é o dado estrutural do sujeito, tá? Você pode olhar melhor aqui se foi bem feito, você tem que fazer isso manualmente para todo mundo.
Tem uma forma semi-automatizada que eu vou mostrar do fMRI Prep, mas mesmo assim, ó, foi tudo feito direitinho, tá vendo? A substância cinzenta é realmente a substância cinzenta, né? A gente pode ver, tirando do multi-slice fica mais fácil de ver. Ó, substância branca tá fora, substância cinzenta tá dentro. A minha máscara de substância cinzenta foi bem aplicada. Legal, posso passear pelo meu dado. Posso ver o meu dado de um outro jeito. Beleza, tá entrando aqui. Você dá uma olhada no seu dado. Você faz isso para todo mundo, né? E depois você vê como ficou o seu dado funcional. E o dado funcional é sempre mais borrado, ele nunca vai ficar perfeito. Mas parece estar ok também, né? Tá batendo. Você vê que isso aqui é o crânio, tá? O scalp. Ele vai sair fora, você não vai ter mais o scalp quando você fizer a segmentação. Beleza, e depois eu quero ver o estrutural. Cadê? Eu quero ver o estrutural com o anatômico aqui, depois da normalização. Vamos dar uma olhada, parará. Ó, não tem cérebro aqui, não tem problema. Esse sujeito, ele só está realmente... Ele tem um cabeção, e a gente decidiu excluir essa base do cérebro, né? Então, se eu olho no plano sagital, fica mais fácil de ver isso. Ele está com o cérebro inteiro aqui, só que a gente, em algum momento... deixa eu colocar aqui, tirar do multi-slice. Em algum momento, a gente teve que mexer nele. E se vocês repararem, tá vendo? Aqui tá cortado e aqui tá cortado porque foi o campo que coube dentro do meu campo ali de visão. Se vocês perceberem, o slice médio sempre tá ruim. Eu vou mostrar isso no fMRI Prep para ficar mais claro. Cadê? Vamos para o slice médio aqui. Vou botar no 0, 0, 0, 0. Isso aqui sempre fica ruim e é somente no funcional. Por que isso? O slice médio é bem entre os hemisférios e aqui tem ar. E você não consegue pegar um sinal muito bom ali bem no meio dos hemisférios por causa dos artefatos de suscetibilidade magnética do ar. Então você não vai ver perfeito. Mas beleza, vi isso tudo aqui, olhei todo mundo, tá todo mundo direitinho, não tem ninguém muito bizarro, por mais que eles não pareçam direitinhos, o seu olho vai ficando treinado, você acostuma, tem exemplos na internet, não se apavore. E conferi todos os meus sujeitos, o meu pré-processamento deu certo. Legal. Agora, como é que faz? O próprio COM, alguém perguntou como a gente inseria isso no seu modelo, tá? No COM, se você faz o pré-processamento aqui dentro, isso já vem para cá. Olha que maravilha. Então, você tem dois tipos de covariável. Uma covariável de first level é geralmente uma coisa que para cada volume do seu dado você tem um valor, que são essas aqui, né? Então, você tem um realinhamento, a time series, o scrubbing, deixa eu selecionar todo mundo aqui. Então, aqui está o realinhamento de todo mundo. Ué, como assim? Acabei de selecionar. Tá. O realinhamento do sujeito 1, todo lá o movimento do cara entrou aqui. Isso vem automaticamente, tá? Eu não preenchi isso, o COM preencheu para mim. Legal. E ele também coloca essas covariáveis de não interesse, né? Tipo movimento máximo, essas coisas, ele vai colocar aqui no seu second level, como covariáveis de não interesse. Então, isso é feito automaticamente a partir do output do pré-processamento. Se eu estivesse fazendo no SPM ou no FSL, você tem que pegar o seu TXT, acho que eu não estou com eles aqui, eu posso mostrar em outro dia. Ele vai gerar um TXT, tá? Que é um arquivo de texto com todos esses valores e você coloca aqui no seu batch de pré-processamento. Então, esse aqui seria para fazer o pré-processamento no SPM. Vale dizer que o COM está usando isso aqui, tá? Ele está usando isso aqui por trás dos panos, então é a mesma coisa fazer lá, fazer aqui, né? Só muda a interface. Então, aqui, quando eu fizer o meu realinhamento... Cadê? Quando eu fizer o meu realinhamento, tem uma... Ah, não, é quando eu fizer o meu first level, tá? Quando eu for construir a minha matriz, o meu desenho, quando eu for fazer o meu first level, vai aparecer uma opção de você carregar esse arquivo que ele vai gerar nessa etapa aqui, tá? Vamos entrar nesses detalhes. Os detalhes é que eu estava falando daquelas interpolações, que você tem que reconstruir o dado, então tem várias formas de fazer, parará, mas isso aqui tem a ver com como você faz essas transformações de um cérebro para o outro. Vamos acreditar aqui nos experts, tá? Porque não dá para ser expert em tudo, e realmente isso aqui são vários detalhes ali matemáticos e físicos, a gente acredita um pouco no que as toolboxes colocam, né? Como sendo melhor, porque a gente acredita que eles já testaram o que é melhor. Esse é um dos problemas da neuroimagem também. Você tem que acreditar muito nos outros para fazer o campo ir para frente. Então, beleza. Aqui estão as nossas variáveis, isso aqui já entrou.
meu pré-processamento foi ok, conferi o meu pré-processamento, eu já vou para o D-Nós, eu só vou mostrar como você pode fazer também em outros lugares, tá? Então, assim, isso aqui seria um exemplo de muitos outros sujeitos. Aqui tem 75 sujeitos. E aqui você continua vendo alguns outliers, né? Fica muito mais fácil ver dessa forma quando você tem muita gente. Você já vê, ó, esses aqui vão ter que ser excluídos, esses aqui também. Esses aqui bem na borda, a gente pode conversar, vamos olhar melhor eles. Esses aqui tem que sair, esses aqui tem que sair, esses aqui tem que sair. Olha quanta gente eu vou ter que tirar de 75, né? Mas é isso. Senão eles vão... Ah, tá. Eu vou mostrar a planilha aqui. Coloquei planilha obsessiva do Excel aqui hoje. Bem, tudo bem. É o nome dela mesmo. Isso aqui é uma planilha, tá? É um exemplo do que você faz. Então, você tem para cada sujeito, você tem o dado bruto. Tem algum problema? Pô, olha só. Esse sujeito aqui tem um artefato no volume 120. Parará, vamos testar isso. Movimento, aí tem outros, enfim, normalização, foi ok, como é que é? Movimento, quanto foi de cada um de movimento, de translação, né? Os parâmetros de movimento de translação, rotação, é isso aqui que você vai colocar na sua Design Matrix do First Level, se você fizer pelo SPM. Todo movimento, diferença máxima, movimento da cabeça, aí você tem um monte de anotação no meio do negócio, alguém se mexeu ou não, obsessivamente com várias anotações, motivo de anotação aqui, movimento em volume 223, etc, tá? Então, isso é um exemplo do quanto você tem que ser obsessivo. Isso aqui é a forma certa de fazer, tá? Se você não faz isso, você vai ter sujeitos problemáticos. E isso daqui é uma outra forma de ver o que eu acabei de mostrar para vocês, que, olha só, vamos olhar esse gráfico aqui também. Isso aqui é um gráfico, isso aqui é o sinal global, isso aqui é a intensidade média da imagem, isso daqui é o movimento, tá? Nos momentos em que o sujeito se mexe mais do que o necessário, e aqui são os outliers, né, são aquelas coisas que caem fora do limite máximo do movimento dele, você vê que o sinal global é alterado, tá? O sinal global depende do movimento, então você tem que corrigir para movimento. E uma outra coisa importante também, se você tem uma tarefa, você tem que mostrar que o seu movimento não é correlacionado com a sua tarefa. Então, esse gráfico aqui são três blocos de experimento. Isso aqui é um coeficiente de correlação, né, que vai de -1 a 1. Quanto mais vermelho, mais a sua tarefa está correlacionada com o seu movimento. Aqui, que bom, deu tudo meio verdinho, nada está tão relacionado, tá? Nem o apertar do botão aqui. Então, essa é uma coisa que você tem que controlar, principalmente se você tem mais de um grupo. Então, alguém ontem apresentou, né? Alguém não, a Sibeli apresentou ontem os dados dela do TDAH versus controle, eu também trabalho, a gente tem vários projetos com TDAH, e geralmente é um grupo que se mexe mais, tá? A gente trabalha com adultos com TDAH, mas adultos com TDAH também se mexem mais do que adultos sem TDAH. Então, você tem que mostrar que, olha só, o efeito que eu estou vendo no meu cérebro não é por causa do movimento, tá? Um grupo e o outro se mexeram igual, não tem diferença entre o movimento dos dois grupos. Então, são esses tipos de detalhe que você tem que tomar cuidado. Tá? E no Com aqui, eu esqueci de mostrar, a Fernanda mostrou aquele vídeo, ele também faz esse vídeo, e você consegue ver movimento e sinal. Então aqui, ó, é esse último aqui. Ele vai gerar um filme também, né? Daí você pode vir aqui, aí olha só, prestem atenção aqui, tá? Esses aqui são os outliers de movimento, são esses blocos que eu acabei de mostrar, são quando a pessoa passa do limiar de movimento máximo. Isso aqui são os picos de movimento da pessoa e os picos do sinal global que eu acabei de mostrar. Então vamos ver em detalhe isso aqui para vocês entenderem melhor. Então olha só, quando passar por aqui, vocês vão ver que a imagem vai se alterar. Tuc, mudou de novo, né? Aqui mudou bastante nesse pico aqui, porque ele se mexeu. Então, vamos colocar de novo aqui, vai, de novo. Parecido com o que a Fernanda mostrou aquela hora, né? Não tem um artefato óbvio, mas é um artefato de movimento, unicamente. Mexeu. Agora mexeu bastante. E isso altera também o seu sinal. Por isso, você tem que excluir esses sujeitos, porque senão o seu resultado vai ter artefato e ele não é confiável. E você tem que ser muito rígido nisso, tá? E tem aqui o fMRI Prep, eu estou mostrando o Com e o SPM porque é o que eu uso, tá? Mas tem também, enfim, o FSL, tem outras rotinas de pré-processamento, e o pessoal tem usado muito, isso aqui é o site do fMRI Prep, tá? É um pipeline de pré-processamento super robusto, lá do laboratório do Poldrak, que é um super pesquisador da área, que é utilizado bastante nas grandes coortes. Tá? Então, isso aqui é o que pareceria um output para você conferir o seu dado. Então, vamos ver, isso aqui é o cérebro anatômico, segmentação sobre o anatômico. Isso aqui foi o registro para o MNI, você vai ver que vai mudar, ó. Agora ele está normalizado, normalizou.
Isso aqui é o nosso T1, isso aqui é o nosso funcional. Se vocês forem ver o dado médio aqui, cadê? Aqui, esse dado médio nunca pega perfeitamente, porque é bem a linha média do cérebro, mas se você anda um pouquinho mais para o lado, já está funcionando. Vai, tirou o crânio, ficou certinho, tem algum buraco aqui, né? Ou ficou algum crânio dentro? Não, tá tudo certinho, beleza, esse sujeito tá bom. Eles estão mostrando aqui como é que ficou agora, né? Do espaço, da sequência para o espaço T1, ó, funcionou bem, beleza. E aí você tem que olhar isso sujeito a sujeito. E tem uma outra coisa que o COM também faz, que é esse CompCore, que ele meio que computa os possíveis artefatos usando um método lá de análise de componente independente. Muitos detalhes para hoje. Vou pular essas coisas. Só para vocês saberem que tem várias coisas que você tem que conferir, tá? É para ficar obsessivo mesmo, e muito. Essa é a parte que dá mais trabalho no dado. É pré-processar o dado, dá mais trabalho do que qualquer outra coisa. E tem um tutorial de pré-processamento. Esse aqui é o Andy Brain Book. Eu não sei se vocês conhecem o Andy Brain Blog. É um blog, ele já publica já há muitos e muitos anos. Ele simplifica também, sabe, as coisas da neuroimagem. Ele agora lançou esse livro online, que é tipo uma Wikipédia, que você consegue ver por aqui, processar o seu dado por aqui. Eu acho bem útil isso aqui. Outro dia eu esqueci uma coisa do pré-processamento, eu vim aqui e ele estava explicando. É bem útil, ele mostra como fazer no FSL, como fazer no SPM, como fazer no COM. É super, super útil. É só você ir por aqui, assim, e vai que vai. Eu tinha separado isso aqui porque tinha um artefato também de aquisição. Isso aqui é um artefato de movimento, tá? Num dado anatômico. São esses anéis aqui, isso aqui é movimento. Então tá, bem obsessivos. Acabou o pré-processamento. Eu vou abrir para a gente fazer mais uma rodada aqui de pergunta, eu ver o que está no chat e vou falar o que a gente faz depois, tá? Então, basicamente é isso. Eu tenho meu dado, fiz o pré-processamento na prática. Na prática mesmo, não é tão difícil. Você abastece os seus dados ali, aperta os botõezinhos, confia em quem setou os defaults do software. Se você tem lesão, se você tem alguns outros tipos de especificidades ali para o seu pré-processamento, você vai ter que estudar um pouco mais para descobrir seus parâmetros. Mas se são sujeitos assim, da população, não tem nenhuma patologia muito óbvia, assim, neurologicamente falando, você consegue usar esses defaults, tá, de pré-processamento. O problema mesmo é conferir o seu dado, e você tem que conferir o seu dado, e isso é bem difícil conferir o seu dado, como vocês viram agora. Não é difícil, é trabalhoso. Tá? E qual software você usa, você pode usar o SPM, o COM, o FSL, o software que você quiser. Tá? E agora eu vou falar o que a gente faz com esse dado pré-processado que deu certinho para a gente encerrar e ir para amanhã. Vamos ver aqui, ó. E ó, a Sofia mandou uma imagem aqui que fizemos semana passada, que eu estava com piercing. As imagens ficaram com buraco, que ótimo. Vamos ver isso aqui. Eu vou baixar aqui e vou mostrar para vocês. A Sofia, que está trabalhando com o Thiago Bortolini lá no IDOR, que bom que ela mandou aqui uma imagem. Vamos olhar. Cadê? Ah, tá, ali atrás, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Sofia, pode aparecer aí se você quiser, tá? Dá um oi pro pessoal. Aqui, gente, a Sofia mandou uma imagem, vê se eu tô mostrando certo, tá, Sofia? De um artefato que quando ela tava com piercing. É isso aqui, né? É nessas imagens, eu mandei são 2 documentos, 2 arquivos, né? Nessa a gente vê, tipo, o sinal bem estouradão, né? Parece um flash, assim, de luz. E na outra imagem, que é a imagem funcional, a gente consegue ver um buraco mesmo, assim. Eu tenho um buraquinho, ficou tudo preto ali, né? Eu vou abrir a outra aqui para mostrar também. Isso, boa. Deixa eu compartilhar aqui. E uma vez a gente chamei um amigo meu para fazer um estudo lá e eles não conseguiu tirar o piercing dele, estava a equipe da enfermagem inteira, assim, 3 pessoas, mais eu ali tentando tirar o piercing, não saía de jeito nenhum, eles não conseguiram fazer experimento com ele. Então, assim, metal removível em teoria, né? Às vezes você está tão acostumado, não tira tantos anos, ele não tirava anos o piercing dele lá, era um alargador, sei lá. Eu falei assim, gente, eu não consigo tirar, mas como a gente só queria fazer uma aquisição, que a gente estava vendo um negócio do single band, multiband, então assim, não tinha tanto problema. Mas aí até falaram assim, Sofia, a gente descobriu um negócio nessas imagens, colocaram mó terror e mó buraco. Então, o cérebro da Sofia está inteiro, tá? Se pegar o anatômico dela, existe essa região, mas como a sequência funcional é super suscetível a artefatos magnéticos, porque você quer justamente a desoxihemoglobina, né? Que é um artefato magnético, no fim, você tem esse problema aqui, tá? O metal gera um buraco no cérebro, mas tem cérebro, só não tem cérebro nessa sequência aqui, que é suscetível a campo magnético.